Não temo mais ondas e ventos, o que pra mim é impossível. Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou assim. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou assim. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Bom dia, gente, tudo bem? Gente, eu não dormi até mais tarde, pelo contrário, Ed, eu acordei mais cedo. Hoje eu acordei, era 5h30, hoje eu consegui acordar antes das 6. Eu tava acordando às 6 horas. Até tomei banho, lavei o cabelo, ó, que meu cabelo tava, gente, aqui tá muito, muito quente, não sei como que tá aí. Misericórdia, aqui tá um calor de suar o bigode. E eu falei, não, vou ter que tomar um banho, que meu cabelo tava
péssimo. Falei, não, vou ter que tomar um banho. Aí já tava tudo certo aqui, tudo esquematizado. Fui olhar, cadê o prato pra fazer as misturas das tintas? Vai eu na louca correr atrás de um prato pra fazer as misturas das tintas. Foi isso que aconteceu. Então vamos lá, gente. Vamos voltando à continuação da aula de ontem. Nós vamos dar continuidade em colorimetria. Então nós vamos trabalhar as cores primárias. Através das cores primárias nós vamos fazer as cores secundárias e vamos fazer as misturas para fazer base com tinta guache, tá? Eu já vou explicar o princípio para vocês, mas primeiro a gente vai começar misturando aqui as tintas. Gente, eu tô cheia de espinha, meu Deus. Deixa eu virar aqui a câmera, peraí. Colocar a câmera aqui mais pertinho do prato. Aí aqui acho que fica legalzinho. O prato vai refletir um pouco, deixa eu ver se eu diminuir. Não, acho que se eu aumentar fica melhor. Assim. Então tá, vamos lá. O que vocês vão precisar para fazer as misturas de base? Vou desativar. Senão fica aparecendo no meio da tela, né? Então tá. Para fazer a colorimetria, nós precisamos da tinta amarela, da tinta vermelha e da tinta azul. Por que nós precisamos dessas tintas? Nós temos na pele a melanina, certo? A melanina, ela é formada por cor. Já vou explicar mais para vocês sobre a melanina, mas as principais responsáveis pelas cores da melanina é a eumelanina, que é azul, a feomelanina, que é amarela, e a tricosiderina, que é vermelha, muito encontrada em cabelos ruivos, tá? E aí, a gente vai fazer aqui as misturas para encontrar as cores secundárias. Então, quando eu misturo o amarelo com o vermelho, eu consigo a cor laranja, certo? Amarelo com o vermelho, a laranja. Dá 0 para ela que eu coloquei amarelo com vermelho ali em cima. De manhã, ignorem, tá? Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter a cor roxa ou vermelho, puxando um pouquinho para vinho. Depende da intensidade, da quantidade de cor que eu colocar. A tinta azul, ela tem um alto poder de pigmentação, tá? E ela tem o poder de escurecer a pigmentação. Então, numa mistura de vermelho com azul ou de azul com amarelo, por exemplo, a predominância sempre vai ser do azul, porque ela é uma cor forte. E aí, se eu misturar o azul com o amarelo, eu vou conseguir um verde. Como eu disse, o azul ele tem predominância, então provavelmente um verde bem escuro se eu colocar na mesma quantidade. E aí eu posso dosar colocando mais amarelo para eu conseguir um verde mais claro. E eu posso dosar também com o branco, mas aqui nós estamos falando da eumelanina, feomelanina e da tricosiderina, certo? Que são os pigmentos azul, amarelo e vermelho. Então, nós estamos falando da mistura deles três. Aí, se eu quiser clarear esses tons, eu vou colocar um pouquinho do branco. O branco, ele não está nas cores primárias. Aqui nós fizemos o quê? A partir das cores primárias, nós criamos as cores secundárias. Como eu disse, como o azul ele é uma cor dominante, ele vai pigmentar mais do que o vermelho e ele vai pigmentar mais do que o amarelo. Agora, o vermelho e o amarelo, eles são cores não dominantes, então eles misturam, eles conseguem a cor entre si. Agora, se eu vier aqui, ó, e trabalhar um pouquinho do azul e vir dosando aqui, ó, eu vou conseguir um azul
claro nesse tom aqui. Se eu quiser um azul mais suave, o que eu posso misturar? Eu posso misturar o verde, porque o verde ele tem uma concentração, ou o amarelo, né? Também eu consigo um azul um pouquinho mais claro, quer ver? Gente, isso aqui é muito divertido, porque vocês vão brincando de colorimetria, vocês vão descobrindo cores. Ó, vai colocando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E aí eu vou conseguir um tom de azul um pouco mais claro, levemente esverdeado. E aí o que acontece se eu pegar uma gotinha do azul, uma gotinha do vermelho e uma gotinha do amarelo? Lembrando que essas cores são as cores da melanina. A melanina ela é composta por eumelanina, feumelanina, tricosiderina. São nomes bons para colocar em filho, né, gente? Quando nós misturamos essas três cores bem misturadinhas, nós temos uma pigmentação marrom aos olhos humanos e preto aos olhos de câmera. Por quê? Porque a câmera, ela visualiza diferente dos olhos humanos, tá? Ó. Então, olhando aqui pessoalmente, pra mim tá mais pra marrom que pra preto, mas provavelmente na câmera vocês vão ver mais pra preto do que pra marrom. Porque a câmera ela pega em RGB e os nossos olhos não pegam em RGB. Ó. Com marrom meio esverdeado. Mas é isso, a mistura vai dar marrom. Por exemplo, se eu colocar um pouquinho mais de vermelho, vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor o marrom. E se eu colocar um pouquinho mais de amarelo, vocês vão conseguir ver melhor o marrom. Como eu disse, o azul, ele é uma cor dominante. Então, ele sempre vai deixar a cor bem escura. Então, o azul, ele é encontrado em que tipo de pele? O azul é encontrado nas peles negras, tá? A maior pigmentação de azul é na pele negra. Por isso que a pele negra, ela é uma pele tão resistente, porque ela é uma pele com alta potência de eumelanina. A melanina, gente, ela é encontrada, ó, já tô chegando mais perto do marrom. Tá vendo? Vamos lá, eu vou virar a câmera, a gente vai falar um pouquinho sobre a melanina, tá? Voltei. Bu. Ai, eu tô com a cara ótima, tudo bom? Deixa eu descer aqui um pouquinho, colocar assim mais pertinho de mim. Opa! Segura aí, Brasil. Tá, então vamos lá, gente. Vamos falar da melanina, tá? Já fiz aqui as misturas das cores primárias, chegando às cores secundárias. Então vamos falar da melanina. O que é a melanina? A melanina, ela é responsável pela pigmentação. Pigmentação da pele, pigmentação dos olhos, pigmentação dos cabelos. Tudo o que tem coloração na pele humana é a melanina que é responsável. Dentro da melanina, nós temos as subdivisões de eumelanina, feumelanina e a tricosiderina. A eumelanina, pigmento azul. A feumelanina, pigmento amarelo. E a tricosiderina, pigmento vermelho, tá? Então, nós temos esses três pigmentos dentro da melanina e misturados eles dão a pigmentação marrom. Peraí, deixa eu... Vou voltar aos comentários para vocês comentarem e tirarem aí alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou limpar o pratinho que a gente vai fazer as misturinhas aqui, ó.
outras misturinhas, novas misturinhas. Por enquanto, gente, alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Deixa eu limpar o prato aqui. Fiz uma baguncinha até que mais ou menos. Então, lembrando, a maior pigmentação do... Nossa, que bagunça. Do pigmento azul na melanina é encontrado em peles negras. E o pigmento vermelho em ruivas. E o pigmento amarelo, 90 praticamente assim, né? Por cento da população brasileira, que é o pigmento responsável pelas cores claras a médias. Então, assim, a maioria das pessoas, o pigmento é amarelo. Na nação brasileira, sim. A maioria da pigmentação brasileira, a cor predominante é o amarelo. O que que acontece? Deixa eu pegar aqui. O que que acontece? Existem os tons e os subtons de pele. Então, vamos falar sobre os tons de pele. O que seria tom de pele? Ah, parabéns pra mim que eu não baixei a foto. Mas tom de pele, sabe quando a gente vê numa base, numa linha de base, separado por clara, média e escura? Sabe? Tipo, clara, média e escura. É sempre assim. Então, na clara, nós temos as loiras, né? Sempre quando a gente vai olhar nas cores das bases, nós temos ali as claras, que seriam as loiras. Aí nós temos as médias, que seriam as morenas claras. E nós temos as escuras. Então, se nós formos falar sobre essa questão de claras, nós estamos falando em maior parte da questão da feomelanina, tá? Então, a feomelanina está ali nas cores claras, que são o quê? As loiras, tá? Cabelo loiro, olhos claros. Se você vê quem tem olho verde, por exemplo, tem ali mais pigmentação da feomelanina, que é o pigmento responsável pela coloração amarela. Aí, se você olhar lá nas cores negras, nas peles negras, a maioria é a feomelanina, que é o pigmento azul. E a tricosiderina, ela tá nas ruivas, nos ruivos, tá? Geralmente em cabelo ruivo. Todos nós temos os 3 pigmentos. Como que é a subdivisão dos pigmentos? Então, assim, tom, claro, médio e escuro. Subdivisão ou subtom. Aí nós temos essa pigmentação. Se nós olharmos, por exemplo, como eu disse, todos nós temos esses 3 pigmentos na nossa pele, tá? O que vai alterar? A proporção do pigmento. Então, vamos supor que nós temos uma pele fria. Qual vai ser a predominância nessa pele fria? A predominância na pele fria vai ser o vermelho, que é uma cor fria, e o azul, que é uma cor fria. E a menor predominância vai ser do amarelo. Deixa eu subir um pouco. Ah, não consigo subir a imagem. Eu vou desativar os comentários novamente, tá? Senão vocês não vão conseguir ver a imagem, que os comentários pra mim aqui tá bem em cima. Mas assim, uma pele com um subtom frio, ela vai ter 40% azul, 40% vermelho e 20% amarelo. O que? O vermelho e o azul são cores frias. 20% amarelo, que vai originar a cor fria, porque o predominante é o azul e o vermelho. Deu pra entender? Espero que sim. Desativei os comentários, não vou saber exatamente. Então, vamos considerar assim. Nós temos 100%, certo? 100% da pigmentação. Aí, nós temos desse 100%, 40% azul, 40% amarelo, ou 40% vermelho e 20% amarelo, que seria o quê? 40% de eumelanina,
40% de tricosiderina e 20% de feomelanina. Gente, é um negócio assim, ó, pra você anotar e colocar na parede e fazer um macete, entendeu? Tipo quando você foi estudar a fórmula de Bhaskara, ou ter ali anotadinho, porque confunde. A hora que vai eumelanina, feomelanina, tricosiderina. Então assim, tricosiderina vermelho, feomelanina azul e a eumelanina aí, ó, já confunde, entendeu? Então eumelanina azul, feomelanina amarelo, isso. E tricosiderina vermelho, tá? Então, assim, 40% de eumelanina, 40% de tricosiderina e 20% de feomelanina. Na pele neutra, nós temos essa proporção igual na pele, tá? Então, na pele neutra, nós temos 35% de eumelanina, 35% de feomelanina e 35% de tricosiderina, tá? Na pele quente, a proporção maior vai ser a amarela, porque a pele quente, ela tem um fundo quente. Lembra da colorimetria de ontem? Que as cores quentes são as cores que remetem ao fogo, à terra e ao sol. Então, quando eu penso no fogo, na terra e no sol, eu penso na predominância de vermelho e amarelo, certo? Então, se uma pele é quente, eu penso na predominância de vermelho e amarelo, porque o vermelho misturado com o amarelo dá o laranja, que também é uma cor quente. Entenderam? Porque o vermelho, ele é considerado uma cor quente, mas ele fica ali na divisãozinha entre a cor quente e a cor fria. Porque se eu misturar o vermelho com o azul, eu consigo o roxo, que é uma cor fria. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu consigo o laranja, que é uma cor quente. Então, o vermelho, ele fica assim, ó, pendendo pro quente e pro frio. Deu pra entender? Então, o que? Ali, quando eu tenho uma pele fria, a predominância é a junção do vermelho com o azul, que dá o roxo, que é uma pele fria. Entendeu? Vermelho com o azul dá o roxo, pele fria. O amarelo com o vermelho dá o laranja, uma pele quente. Então, quando eu olho uma pele, para eu entender que a pele é quente, ela vai ter uma predominância ali do pigmento vermelho, que é a tricosiderina, e do pigmento amarelo, que é a feomelanina, tá? E uma pele oliva. A pele oliva, ela tem um fundo esverdeado. Então, o que eu vou lembrar? Lembra aqui da colorimetria que eu coloquei no pratinho? O que eu vou lembrar? Que a predominância, o que dá o verde? O amarelo com o azul, certo? Então, a predominância vai ser o amarelo com o azul. Então, a minha predominância vai ser a eumelanina com a feomelanina. A eumelanina azul, feomelanina amarelo, e a tricosiderina vai ser menor. Então, o fundo da pele é esverdeado, certo? Vou ativar o comentário, quero que vocês falem comigo. Saber se vocês entenderam, senão eu repito tudo de novo. Estão entendendo? Se estão entendendo, comentem pra mim um joinha. Eu vou fazer toda a colorimetria aqui de novo no pratinho pra vocês verem, pra vocês entenderem e tentar fixar o máximo possível do conteúdo pra gente poder dar continuidade. Cadê o joinha, gente? Falem comigo. Eu vou achar que vocês não estão entendendo psirica nenhuma. Tá, eu vou virar aqui a câmera e vocês vão falando comigo. Eu quero saber se vocês estão entendendo, tá? Vou voltar aqui a câmera no pratinho e a gente vai fazer essa colorimetria de novo. Vamos lá, ó. Fixem aí. Estão com papel e caneta na mão? Vamos começar pela eumelanina, que é o pigmento azul, tá? Eumelanina, pigmento azul, muito encontrado em peles negras. Então, vamos fazer aqui uma mistura para uma pele fria. Então, vou colocar mais do azul, mais do vermelho e menos do amarelo. Se eu colocar uma pele fria, eu coloquei eumelanina e tricosiderina, que é o pigmento vermelho, certo? Quando eu misturar... Ué, cadê meu pincel?
Quando eu misturar essas duas cores, eu vou ter a pigmentação roxa, certo? Eu vou ter a pigmentação roxa, que é um pigmento frio. Então, eu misturando a eumelanina com a tricosiderina, eu tenho um pigmento frio. E se eu colocar aqui um pouquinho do amarelo, eu vou ter uma pigmentação aos olhos fria. Então, ele vai puxar aqui levemente para acinzentado, que é uma cor fria, certo? Aí, se eu pegar em proporções iguais, isso vai me gerar uma cor neutra. Se eu pegar um pouquinho do vermelho, nós estamos falando aqui, gente, de pigmentações puras, tá? Pigmentação pura é um pouco mais difícil do que a pigmentação real da melanina. Igual eu falei pra vocês, os nossos olhos, eles enxergam de um jeito e na câmera é de outro jeito. Então, aqui nós vamos ter uma pigmentação puxando mais pra neutra. Então, aos nossos olhos, olhando aqui no prato, essa segunda aqui é uma cor neutra, porque a mesma proporção que eu colocar dos pigmentos vai me gerar uma cor neutra. E se eu pegar 50% de amarelo, então vamos colocar mais do amarelo e bem pouquinho do vermelho e menos ainda do azul, eu vou ter uma pele quente. É muito ainda do azul. Ó, eu vou ter uma pele quente, por quê? Eu vou ter uma proporção maior de pigmento quente, porque se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu consigo laranja. O laranja é o quê? Uma cor quente. Então, não sei se vocês já conseguem perceber que aqui eu coloquei menos do azul, ó. Percebem que eu já tenho um marrom mais quente, um marrom mais puxando pra pele de tons médios. Então, o que? A pigmentação da pele brasileira é uma pigmentação quente. Vocês estão entendendo? Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu limpar. Nossa, faz uma bagunça. Gente, isso aqui é muito legal pra vocês pegarem pra estudar e vocês brincarem de tinta guache, tá? Ah, agora que eu tô vendo os comentários. Sim, ó, eu vou fazer assim, ó. Vamos lá, pigmento frio. É esse primeiro, tá? Então, aqui no pigmento frio eu tenho... Vou colocar aqui do ladinho pra vocês entenderem. O vermelho com o azul, que me dá roxo. E a menor proporção é amarelo, certo? Então, aqui eu tenho o vermelho com o azul e uma proporção menor do amarelo. Aqui eu tenho a pele fria. Vou colocar um F aqui, ó. De pele fria, certo? Aí, aqui na de baixo, eu tenho uma proporção igual. Diminuir aqui um pouquinho. Dos três. Eu tenho uma gotinha do azul, eu tenho uma gotinha do vermelho e eu tenho uma gotinha do amarelo. Na mesma proporção, 35, 35, 35. Quando eu tenho os três na mesma proporção, eu tenho uma pele neutra. Agora, se eu colocar mais do amarelo, mais do vermelho, ou mais do vermelho, mais do amarelo. Deixa eu aumentar aqui só para ficar mais visível para vocês na imagem. Mais do vermelho, mais do amarelo e menos do azul,
eu tenho uma pigmentação quente. Então, se vocês olharem aqui, o tom da pele quente é mais marrom, é um marrom mais quente, né? Mais telha. A pele fria é muito encontrada em peles negras, tá? Nós temos ali alguns subtons de pele fria, peles claras, mas a maior proporção de peles frias são as peles negras. E aí, o que acontece? Aí que vem, vocês vão entender, acho que não dá pra ver que eu coloquei ali, peraí. Opa! Aí, ó. Maior proporção de vermelho e azul. Gente, gravem assim que fica facinho, tá? Vermelho com azul, eu tenho roxo. O roxo é frio, a pele é fria. Laranja, eu tenho a partir do vermelho com o amarelo. Então, amarelo e já vou falar da oliva, Aline. Eu tenho a maior proporção de vermelho e amarelo, eu tenho laranja, uma pele quente, certo? E a neutra seria a mistura das três cores. Então, a neutra seria a mesma proporção, 35% de cada um. Então, pensem o que acontece na maior cagada em fazer uma pele negra. Eu não acabei de falar que a maioria das peles negras tem um fundo frio? Aí, o que acontece no fundo frio? Nós precisamos neutralizar ele. Então, o que eu faço para a pele fria ficar uma pele neutra? Eu tenho que pegar uma base quente para eu conseguir neutralizar com um fundo de pele fria. Se eu pego uma base quente e eu neutralizo com um fundo de uma pele fria, eu consigo neutralizar essa pele. O que acontece? O maior problema de quem vai fazer uma pele negra. Usa em uma pele negra a base fria. E aí a base fria numa pele negra acinzenta. Porque é frio com frio. O frio com frio fica cinza. Entenderam? Vamos para a pele oliva. A pele oliva, eu tenho o amarelo, eu tenho o azul em mesma proporção. Então, o que o azul com o amarelo dá? Peraí, que esse azul aqui ele é muito dominante. Vou colocar um pouquinho mais do amarelo para dar um verde mais real. O que o azul com o amarelo dá, que eu acabei de falar para vocês, acabei de mostrar? Ele me dá o verde. Então, se o azul e o amarelo me dá o verde, o fundo da pele oliva é que tom? Verde. Mas como a melanina ela é composta por eumelanina, feomelanina e tricosiderina, eu também tenho o pigmento vermelho. Mas a predominância dessa pele é o pigmento verde. Então, aqui eu tenho uma pele oliva, que por mais que tenha um pouquinho de vermelho, o fundo dessa pele vai ser esverdeado. Aqui eu coloquei muito vermelho. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais de amarelo e um pouquinho mais de azul para vocês conseguirem ver a predominância. Porque, igual eu falei, o azul ele tem uma predominância muito forte. Por isso que na pele negra, a eumelanina ela é muito pigmentada. A predominância do azul é muito grande, tá? Por isso que a pele negra, as negras são tão fortes, porque a eumelanina é forte. Ó, então eu tenho daí uma pele oliva, em que 40% é azul, 40% é amarelo e só 10% vermelho. Então é só um pouquinho de vermelho. Então aqui eu tenho uma pele oliva, que é uma pele com fundo esverdeado. Minha opinião, é a pele mais difícil. A pele oliva geralmente é encontrada em pele morenas claras, onde a pigmentação da tricosiderina é menor. Então, as cores predominantes seriam o azul e o vermelho. Então, aqui eu tenho a predominância do vermelho e do azul, que me geram a pele fria. Então, a predominância da eumelanina e da tricosiderina me dão a pele fria. A predominância a pele neutra é a mistura dos três, então a mesma proporção. A pele quente, eu tenho a predominância
da feomelanina, que é o pigmento amarelo, e a tricosiderina, que é o pigmento vermelho, que me dão o laranja, que misturada ali levemente aí uma melanina que toda pele tem, me dá a pele quente, certo? Então, gente... Aí, deixa eu virar. Voltei. Falando sobre pele oliva, é raro, tá? A pele oliva é uma das peles mais raras de se encontrar. A pele oliva, na minha opinião, ela é a mais difícil, porque é a pele que você vai trabalhar a pigmentação, você tem que trabalhar o vermelho. Quando você coloca o vermelho ou até o laranja ajuda bastante numa pele oliva. Porque senão o risco de você deixar ela com aspecto de pele doente é muito grande. Então, se você usar muito pigmento amarelo, você pode deixar ela com aquele aspecto de cara de doente. Não dá pra usar o azul, porque o azul vai acinzentar na pele oliva. Então, o que você tem que pôr? Vamos olhar essa imagem aí que eu coloquei pra vocês. Pera aí. Não tem como dosar isso numa maquiagem. Concordam comigo? Como que eu vou dosar o que falta de pigmento? Isso aqui é só uma referência teórica para vocês entenderem o que acontece nos tipos de pele, tá? Então, se eu tenho ali uma pele com fundo frio, a menor predominância é da feomelanina, que é o pigmento amarelo, certo? Então, se eu tenho um pigmento frio, eu tenho que colocar para neutralizar amarelo, porque é isso que a gente tem que fazer na maquiagem. Na hora da escolha da base, nós precisamos neutralizar essa base para eu conseguir um aspecto saudável, um aspecto bonito. Então, se eu tenho uma pele fria, eu neutralizo com um pouco mais o amarelo, mas ainda assim tem que ter o fundo levemente frio, mas mais para amarela do que para frio. Aí, se eu tenho uma pele quente, para eu conseguir neutralizar, eu tenho que colocar um pouquinho mais do que falta nessa pele quente, que é o quê? Um pouquinho do frio, porque se eu colocar muito quente, fica muito amarela. Vocês estão conseguindo entender? É confuso pra caramba, né? Mas isso é uma base teórica. O que eu vou aconselhar vocês? Antes de eu dar o conselho pra vocês, que é bem top, um conselho assim, ó, surreal de bom. O que vocês precisam entender? A melanina, ela é responsável pela pigmentação da pele. Como que eu vou saber o tipo da pele da minha cliente? Qual que é o fundo da pele da minha cliente? A melanina, ela é reagente, ela reage ao sol. Então, a melanina, ela é estimulada pelo sol. Se eu tô na dúvida, eu olho a pele da minha cliente, eu não sei se a pele dela é quente, se a pele dela é fria, se a pele dela é neutra. Então, se a melanina reage ao sol, nós temos a opção de perguntar para nossa cliente ou até olhar o braço dela, porque concordam comigo que a maioria das pessoas, o braço é exposto ao sol o tempo todo. Essa luz também, essas luzes brancas também faz a mesma radiação do sol, tá? Essas peles, a pele do braço é a pele que nós vamos conseguir encontrar o tipo de melanina. Então, se vocês olharem, o meu rosto, ele é mais para frio, mas o meu braço, ele é mais para neutro, que é onde a minha melanina já trabalhou. Entenderam? Então, o que? A minha pele fica entre o frio e o neutro. O que eu não posso fazer? Usar uma base amarela, porque eu fico amarelada. E se eu usar uma base rosa, parece que eu passei blush na cara. Gente, de verdade, uma vez eu fui fazer uma maquiagem e eu ganhei uma base que ela tinha um fundo rosado. Eu falei, vou usar essa mesmo. Como o meu fundo de pele, vocês querem ver quando eu tô muito assim agitada e tal, às vezes dança, né, numa festa, a gente vai dançar e tal. A minha pele fica muito rosada, eu fico com o rosto muito vermelho. Se eu usar uma base rosada, a hora que isso acontecer, vai parecer que eu passei blush na cara inteira. Entenderam? Então a minha pele, ela é de fria quase pra neutra, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma base fria misturada com um pouquinho de uma base quente pra eu conseguir neutralizar essa base e aí quando eu ficar vermelha eu não vou ficar tão vermelha. Entenderam? Minha pele é de fria a neutra. Como que eu sei isso? Como a minha melanina reage ao sol, como eu disse. O meu rosto, se vocês olharem, é mais para rosado, só que eu uso muito protetor solar no rosto. Mas o meu braço, ele já não é tão rosado, ele já puxa um pouquinho para amarelado. Se o meu braço é mais para amarelado e o meu rosto é rosado, eu tenho aqui uma pele fria e uma pele levemente neutra. Entenderam? A maior proporção é fria, só que é neutra.
E aí, como que vocês vão conseguir descobrir isso? Investigando com a cliente de vocês, além de olhar o braço. Gente, essa parte é muito importante, anotem, porque é um macete de ouro que eu vou dar pra vocês agora, tá? Vou até tomar uma água pra vocês pegarem a caneta. Vamos lá. Vamos supor que a sua cliente foi na praia, certo? A sua cliente ficou um dia na praia, ela já ficou vermelha feito um pimentão, e no outro dia ela já começa a fazer bolha para descascar. Então, a proporção maior fria vai te trazer uma pele fria. Entenderam? Se a sua cliente foi pra praia e ela fica vermelha igual um pimentão, que cor que nós temos? A cor fria. E ela já descasca logo depois, ela não chega nem a bronzear. Então, uma pele fria. Foi pra praia, tomou muito sol, a pele ficou vermelha, não bronzeou, já foi do bronze a fazer bolha para descascar, a pele é fria. A pele fria, ela não bronzeia. E isso pode acontecer também com peles negras, tá, gente? É que a pele negra é mais difícil de visualizar, rosto claro e colo rosado. Provavelmente fria, Cami. Provavelmente fria. Tem que fazer toda essa investigação. Tem a questão também das veias, eu já vou explicar pra vocês, tá? Mas assim, a maneira mais fácil que eu encontro de investigar se a minha cliente tem uma pele fria ou se ela tem uma pele quente é essa, pele fria, quente e neutra. A oliva, ela é a mais difícil. Porque a oliva, a pessoa que tem a pele oliva, ela sabe. Mas como eu disse, é rara. A pele oliva geralmente é encontrada em peles morenas claras e é rara. A pele oliva... É engraçado que você usa a mesma base numa pele de fundo quente, quando você usa na pele oliva, ela neutraliza de outra cor. Então, assim, já teve uma cliente que eu fiz, que ela tinha pele oliva, eu tive que tirar a base todinha dela. Porque eu tinha que colocar uma base mais pra esverdeada, então eu tinha que colocar uma base mais pra amarelo do que pra rosado. Entenderam? Aí o que aconteceu? Eu fui colocar uma base que tinha um fundo levemente rosado, na hora que secou na pele dela, ficou cinza. Clareou a base, entendeu? A pele oliva, ela clareia a base, é uma loucura, é bem difícil. O colo vermelho, geralmente, é pele fria, tá, gente? Você quer ver uma base que eu acho topzera pra quem tem o colo avermelhado? A Bege 8 da Mary Kay. A base Bege 8 da Mary Kay, ela é bem laranjona. Então, pra colorimetria, ela é sensacional. Então, se você tem uma mistura ali de base que você quer jogar um laranja na base, a base Bege 8 da Mary Kay é sucesso pra fazer neutralização de cor. Então tá, a cliente de vocês foi pra praia, ficou vermelha e descascou já, nem bronzeou, pele fria. A cliente de vocês foi pra praia, já fica bronzeada. Ai, que ótimo. Foi pra praia, nem fica vermelha. Já bronzeia, fica com aquela cor bonita. E não descasca. Pele quente. A pele quente, ela raramente vai descascar. A não ser que a pessoa tome muito sol. Porque a pigmentação amarela, a feomelanina, ela vai originar a feomelanina com tricociderina, que dá o laranja, né? Que é a pele quente. Ela vai dar a pele bronzeada, ela vai dar aquela pele amarelada, laranjada, bonita, cor de bronze, né? Então a pele quente já bronzeia direto. A pele neutra, a pessoa vai pra praia, que é o que acontece comigo. Se eu tomar sol e eu tomar sol aos poucos, se eu pegar uma... Por isso que minha pele é mais pra fria do que pra neutra. Se eu pegar uma intensidade de sol, eu vou bronzear, mas eu vou descascar. Entendeu? Então assim, eu vou pra praia, eu fico avermelhada, mas depois eu bronzeio. E depois que eu bronzear, eu descasco. Entenderam? Vou pra praia, eu fico vermelha. Depois o meu vermelho fica bronzeado. E a maioria das vezes o meu bronzeado descasca. É uma pele neutra. Ou eu vou pra praia, é uma pele mais pra fria do que pra neutra. Ou eu vou pra praia, bronzeio, eu fico vermelha e depois eu bronzeio e não descasco, é mais pra neutra do que pra fria. Deu pra entender? Vou repetir. A pele fria fica vermelha e já descasca, não bronzeia. A pele quente fica só bronzeada,
Não fica vermelha, já fica bronzeada no primeiro dia. Aquele povo que vai pra praia já fica bronzeado no primeiro dia, pretinho, precisa nem passar óleo bronzeador. Pele quente. A pele que vai pra praia fica vermelha e depois fica bronzeada, descasca ou não, pele neutra, tá? Então a minha é mais pra fria porque eu fico vermelha, eu bronzeio, mas eu descasco. Então a pele fria, ela fica vermelha e descasca. A neutra fica vermelha e fica bronzeada e não descasca. Entenderam a relação? E a pele oliva. Gente, a pele oliva é aquela pele que se toma sol, fica com aquela cor meio estranha, sabe? Você não fica amarela, você não fica bronzeada, você fica com a pele meio esverdeada. Certo? Conseguiram entender? Outra referência para vocês conseguirem entender o tom da pele da cliente de vocês. Aveia. Se vocês esticarem o braço de vocês, em pele clara é mais fácil de ver, pele negra já é mais difícil, você não consegue ver. Se você esticar o braço, você olha, você tem veia mais pra verde, você tem uma pele quente e talvez puxe pra oliva, certo? A veia verde, a predominância de veias dos braços de vocês é verde, a pele quente, possivelmente pendendo pra oliva. Conseguiram entender? Agora, se vocês esticarem os braços de vocês e vocês verem que a veia é roxa, pele fria, levemente pendendo para pele neutra, tá? Mas assim, ó, a predominância é roxa, pele fria. Se vocês pegarem uma polaca, aquelas polacas que toma sol, fica vermelho feito um pimentão, vocês vão ver que a veia delas tem uma tendência a ser mais roxa do que verde. As veias misturadas, você estica o braço e fala, eu acho que tem a mesma coisa, é verde, é roxa, é meio misturada, é a pele neutra. Veia roxa, lembra que o azul com o vermelho dá o roxo. Veia roxa, fria. Conseguiram entender? Veia verde é o que? O amarelo misturado com o azul. É uma pele, a veia mais para verde é uma pele que puxa mais para pele quente. Por mais que na mistura o vermelho e o amarelo dão laranja, não tem veia laranja, tá? Então se a veia é mais para esverdeada, a pele puxa mais para quente. Se é misturada, é uma pele neutra. A gente sempre vai ter o verde com o roxo. Só que às vezes a predominância da veia é que vai garantir se a pele é fria, neutra ou quente. A oliva é muito rara. Conseguiram entender? Confundi vocês pra caramba? Vou voltar aqui que agora a gente vai fazer base, tá? Pera aí, deixa eu virar aqui. Vamos voltar pro nosso pratito. Então aqui eu tenho a pele fria, eu tenho a pele neutra e eu tenho a pele quente, certo? E aqui eu tenho a pele oliva. Eu não disse pra vocês que a predominância de pele no Brasil é a pele quente? Então como que eu vou fazer base a partir daqui, ó? Eu vou pegar esse fundo de pele quente, eu vou adicionar um pouquinho mais de amarelo. Isso vai me dar um tom mais amarelado. Vai me dar aqui quase um mostarda. E eu vou clarear isso aqui com um branco. Caiu. Ale, mas qual que é a importância dessa mistura de tinta guache? Porque eu não vou poder usar tinta guache na maquiagem. Qual que é a importância dessa mistura de tinta guache em um atendimento, por exemplo? Isso daqui é só para vocês saberem a questão de neutralização. Peguei muito. Nossa, eu coloquei muito branco. E aí eu vou trabalhando essa colorimetria. Ai, eu coloquei muito branco, caguei, foi tudo. E aí eu vou trabalhando essa colorimetria e eu vou encontrando as cores. Cadê o...
o vermelho. Colocar um tiquinho do vermelho para neutralizar essa base. A proporção de amarelo para você criar uma base, ela sempre vai ser maior. A maioria das bases, lembra lá no começo que foram criadas as primeiras bases e o fundo era muito rosado? Aí eles perceberam o quê? Que o fundo muito rosado, na hora de fazer a base, estraga a base. Deixa a gente com a cara rosa. Então eles começaram, a indústria de cosméticos começaram a trabalhar com os pigmentos mais para amarelados, porque na hora que coloca na pele neutraliza. Ó, aqui eu já tô quase conseguindo. Esse aqui é quase a cor do bege 8, tá? Que eu falei pra vocês, que é do colo bem avermelhadinho. Isso daqui é legal pra vocês começarem a brincar, pra vocês conseguirem trabalhar a colorimetria. Ó, aqui eu tenho uma base bem amareladinha. Se eu colocar um pouquinho de azul, mas bem pouquinho, lembra que eu falei que a predominância do azul é muito forte? Então, se eu colocar um pouquinho de azul, eu vou conseguir neutralizar essa base que tá muito quente. E aí, eu vou misturando aos poucos pra eu conseguir a neutralização. Ó, já tô quase conseguindo um tom de base. Ó. Se eu for misturando aqui o azul, eu vou conseguir chegar numa pele negra. Se eu for colocando mais azul aqui, eu consigo chegar numa pele negra. Se eu for colocando um pouquinho de vermelho, eu chego numa pele fria. Mas eu sempre vou ter que colocar o amarelo pra eu neutralizar essas cores. Quer ver? Vou pegar um pouquinho aqui do frio, ó, bem tiquinho. Porque o frio é a predominância do azul. Eu vou conseguir resfriar essa base com o pigmento frio. Por que que vocês precisam entender essa mistura? Para neutralização da pele da cliente de vocês. Tá vendo que aqui eu já tenho super uma cor de base? Se eu vier com um pouquinho do branco, eu consigo aqui uma cor um pouquinho mais clara, ó. Então, quando nós fazemos essas misturas, é para fazer tipo a colorimetria que é feita nas indústrias de maquiagem. As indústrias de maquiagem trabalham em maior proporção o pigmento amarelo devido à coloração das peles brasileiras. As peles, ó, as bases que são vendidas no Brasil, a predominância, ó, colocar no meu pulso, que no branco vocês vão ver menos do que no meu pulso. Ó, ficou cor de base? Entenderam? Então, o que eu fiz? Eu peguei o fundo quente, lembrando que o fundo quente, ele é 50% amarelo, 30% vermelho e 20% azul. A maior pigmentação não é o amarelo? Então, por que que as indústrias brasileiras usam mais o amarelo? Por causa da pigmentação das peles brasileiras que tem um fundo amarelo. Conseguiram entender? Vamos falar dos fundos de base. Eu acho que eu não vou conseguir falar da colorimetria nos olhos hoje pra vocês. Peraí, deixa eu virar. Aí. Colorimetria dos olhos. Depois a gente fala sobre a colorimetria dos olhos. Então, voltando aqui, ó. O pigmento amarelo me dá a cor quente, certo? Maior proporção amarelo. Se eu misturo levemente com o vermelho, eu consigo o laranja. O laranja, que é uma cor quente. Então, se eu pegar a pigmentação maior amarela, eu consigo fazer quase todos os tons de base que tem no Brasil. Se eu misturar mais amarelo com vermelho, eu consigo quase toda a tabela brasileira.
Porém, para eu conseguir os tons mais escuros, eu vou ter que misturar o azul, porque o azul é a pigmentação de pele negra. Então, vamos supor assim, gente, ó, pensem comigo. Eu sei que é confuso, mas quando você pega pra estudar, faz todo sentido, tá? Então, pense comigo, você tem uma base. O que já aconteceu? Eu já vi gente falando que fez isso e deu errado, tá? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque isso é seríssimo. Ale, eu tinha uma cliente pele negra, e aí eu não tinha a cor da base dela. A cor que eu tinha de base era muito claro pra ela. E aí, o que eu fiz? Eu fui e coloquei um pouquinho de delineador. Quem aqui já ouviu falar disso aí? Coloquei um pouquinho de delineador. E não deu bom. Ela ficou esbranquiçada. Por que ela ficou esbranquiçada? Porque o delineador é preto. Por mais que o preto, ele lembre o azul, talvez dá certo, talvez não dá. Porque o preto, ele vai puxar pro cinza. E quando o preto puxa pro cinza, deixa a pele com aspecto esbranquiçado. Ale, então eu tenho uma base para pele negra e não tá no tom da minha cliente. O que eu devo fazer? Eu preciso escurecer essa base. Usa um produto azul. A Fandi tem um batom azul bem intenso, que é um azul assim bem puro, falando de cores puras, tá, gente? O azul desse batom da Fandi é um azul bem puro. Então, se vocês quiserem fazer uma base, amanhã, se vocês quiserem, eu trabalho com base mesmo, ao invés de trabalhar com tinta guache. Se vocês quiserem deixar uma base um pouquinho mais escura e é para pele negra, então vocês vão adicionar a eumelanina. A eumelanina é azul, tá? E se eu tenho uma base rosada e a minha cliente tem uma pele puxando mais para amarelada, quer ver uma coisa que eu já fiz que deu super certo? Eu não tinha o tom da minha cliente. E aí, a base que eu tinha, pra ela ia ficar muito rosa, no tom que eu tinha mais perto dela. E aí, o que eu fiz? Eu fui e coloquei um pouquinho, ao invés de usar corretivo na cor da pele dela, ou um pouco mais claro, eu usei corretivo amarelo. Quando eu uso corretivo amarelo e eu misturo com a base rosada, eu consigo neutralizar. Entenderam? Então, assim, ó, se eu tenho uma base rosada e eu quero neutralizar, eu adiciono amarelo. Se eu tenho uma base que eu preciso escurecer para pele negra, eu tenho que colocar o azul. Se eu tenho uma base que eu quero clarear ela, eu tenho que colocar o amarelo clarinho, porque lembrando que a proporção maior de cor das peles brasileiras é amarelada. Então, se eu colocar só o branco, há um grande risco de eu deixar ela com a cara acinzentada, com a cara esbranquiçada. Então, eu tenho que colocar um amarelo clarinho. Então, se eu misturar corretivo branco com um pouquinho de corretivo amarelo, não precisa ser o puro, corretivo amarelo mais clarinho. Na verdade, os corretivos amarelos brasileiros, por exemplo, da Bruna Tavares, ele já é um amarelo clarinho. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, o que teve uma febre... Teve uma febre no Brasil do pigmento Yellow, do corretivo Yellow, da Mary Kay. O corretivo Yellow da Mary Kay, gente, deixa a cara amarela. Dá certo pra quem tem a neutralização. Então pensem comigo. Cadê o círculo cromático? O amarelo, pra eu usar numa cor de contraste... Ih, vai acabar a live. O amarelo, pra eu usar numa cor de contraste, eu tenho que usar o amarelo no roxo. Se o amarelo que eu usar é puro e o roxo que eu usar não é puro, eu posso deixar minha cliente com a cara amarela. Então, por exemplo, se eu usar o amarelo numa olheira que puxa mais pro ladinho aqui do vermelho, ó, não vai dar tão certo, porque não é um amarelo. Então, o amarelo puro tem que ser para neutralizar o roxo puro, tá? Então, se eu tenho um corretivo Yellow da Mary Kay, que é quase puro, porque ele é bem amarelão, se eu colocar numa olheira que não é muito roxona, não vai dar certo. Então, o que eu tenho que fazer para neutralizar? Eu tenho que clarear esse amarelo, porque daí ele entra na tabela aqui, ó, desses roxinhos mais clarinhos. Ó, eu clareio o amarelo para eu neutralizar com o roxinho clarinho. E se necessário, eu ainda coloco um pouquinho de vermelho para ajudar a neutralizar. Conseguiram entender? Ficou confuso? Ah,
meu Deus do céu, colorimetria é uma loucura, né? Dá pra fazer um curso da faculdade. Gente, tá acabando. A gente vai ter que voltar amanhã a falar sobre base. Vou falar sobre as bases de fundo amarelado, base de fundo rosado. Falta 30 segundos. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Me mandem, por favor. Ai, tirem um print antes de terminar. Printem pra mim nos stories. Printem nos stories, me marquem e amanhã nós voltamos falando mais sobre base, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. A live não vai ficar salva, tem que vir na aula presencial, senão não dá presencial online.